bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it. Este vídeo tem como objetivo mostrar a relação das ciências sociais com a antropologia no campo da saúde, em especial da fisioterapia, através de entrevistas com profissionais e pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba. Serviço de saúde humanizado. Bem, na minha concepção, o serviço humanizado é aquele onde você não segmenta a doença. Você trabalha o paciente como um todo, ou seja, conversando com ele, vendo como ele está se sentindo naquele dia, para você fazer um tratamento global. Para atendimento ao público, não só tecnicamente. Certo? Então, não só você utilizando as técnicas, aplicando aquelas técnicas para tratamento, mas vendo o indivíduo como um todo, como um ser humano, né, que precisa não só desse atendimento técnico, mas também orientação e o entendimento de sua vida como um todo, porque existem coisas que interferem na nossa saúde, não só fisicamente, mas coisas extras, algum problema extra, familiar, de trabalho, de qualquer coisa que seja, pode interferir. Então, por isso que muitas vezes você vai tratar o paciente, pode não ter resultado. Por quê? Porque outras coisas fora, né, daquele contexto físico dele estão interferindo. Então, por isso que hoje a gente fala muito em leitura biológica. É o quê? É ver o indivíduo começa todo, né? E a gente vai trabalhar ele para poder ter êxito nos nossos tratamentos. Aí, se você vê só aquele tecnicamente, eu vou tratar o cotovelo, aquele já vou tratar o joelho, isso pode não ter resultado, porque é essa interferência externa, certo? Até se a gente for pegar assim, tem a metafísica que fala, o pessoal hoje está falando muito de leitura biológica, né, que é uma interferência. Então tem gente que tem estudos que vai dizer que você está com dor no cotovelo, olha, você tem esse tá vendo esse problema que você tal, quer levar o mundo nas costas, etc. Né? Isso é uma visão, outra maneira de ver as coisas. Então eu acho que a humanização também parte por isso. Você não vê só a questão técnica, mas vê o indivíduo como pessoa, como um ser, né, humano que precisa de muito mais do que só aquela técnica. É aquele que é voltado para as necessidades do paciente, né? Não pensando apenas na sua condição de saúde, certo? Mas no seu estado psicológico, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, né? Um serviço onde ele possa ser bem recebido, bem tratado, que ele possa ser acompanhado por profissionais realmente capacitados e que possam realmente solucionar o seu problema, tanto de saúde, como proporcionar para ele, às vezes, algumas coisas que ele não tem em casa, né? Podendo fazer com que ele se sinta bem nesse ambiente e aí ele tenha boas respostas e que queira voltar e que queira ter atenção com relação ao seu tratamento, que ele possa querer ser realmente tratado, porque eu entendo também que se ele chegar no local onde ele não se sinta bem, onde ele não é muito bem recebido, onde os profissionais não estão interessados no seu problema de fato, ele também não vai querer voltar. Então eu acredito que fazer humanização é pensar no bem-estar, é pensar no todo, né? Não só no problema de saúde. Sociais como antropologia e sociologia, como elas têm contribuído para ampliar a visão do fisioterapeuta? Muito bem, eu acredito que a antropologia e as ciências sociais são de fundamental importância para a área de saúde, não só para a área de saúde, mas para nós, porque eles trabalham o ser humano, eles visam o que o ser humano está precisando e a gente tem que conhecer o outro para poder trabalhar de uma melhor forma com ele. Como eu falei, Você vê todos os cursos, né, na área de saúde principalmente, ele tem disciplina de antropologia e sociologia, né, e alguns também filosofia, que é importante, seria a ciência das ciências, como a gente chama, tá certo? Por quê? Como eu já falei, a gente não pode ver o indivíduo meritecnicamente, você tem que ver ele num contexto maior.
E aí entra a sociologia, a antropologia, né? Então tem essa importância muito grande e nos traz muito conteúdo para isso. Agora, claro, cada disciplina dessa vai depender muito também como ela é ministrada, depende muito do professor. Né? Então, por isso que há uma variação em cada curso, como ela vai ser ministrada. E na área de saúde ela tem importância grande demais. Né? A gente não pode falar de saúde sem falar em antropologia, sociologia, está tudo dentro do contexto. Essas disciplinas na nossa grade curricular e exatamente por esta importância também. A gente fica muito no curso como um todo, muito preso às questões de saúde e a antropologia, a sociologia também faz a gente ver esse paciente de uma forma global, né? Pensando no lado humanitário. E isso aí é que eu acho que vem a contribuir. Só que ao mesmo tempo, eu acho, me perdoe se eu estiver falando bobagem, que essas disciplinas, elas são, às vezes, não são dadas o devido valor. Eu digo isso porque eu já fui aluna, não que eu não tenha pago essas disciplinas, paguei, mas às vezes uma ou outra disciplina e às vezes eu vi colegas meus que tiveram a oportunidade de pagar outros complementares que dispensassem essas disciplinas, e isso aí também acontecia. Mas eu acredito sim na sua importância, acho que é necessário ter esse conhecimento sobre as condições sociais, sobre a população de forma geral, as diferenças raciais, as diferenças de classe, que a antropologia e sociologia traz para que a gente possa também ver esses pacientes de acordo com as suas características sociais de fato, certo? Como pessoa e não só apenas como um instrumento de trabalho, uma pessoa que a gente vai movimentar um membro e vai querer reabilitar alguma função. Como você se comunica com o seu paciente? De várias formas, mas procurando a forma mais plausível que ele entenda bem o que eu queira falar, tá certo? Então, por exemplo, tem pessoas que não têm assim um conhecimento muito culto, não adianta você estar usando muitos termos técnicos, certo? Você tem que usar uma linguagem que ele vai entender. Não vou dar, você vai ter que fazer uma flexão disso, extensão daquilo, não. Você tem que dar um entendimento. Mas há casos que o paciente tem uma certa cultura, a gente pode utilizar também um termo mais científico, certo? Às vezes, dependendo do momento, a linguagem você tem que escolher, ela vai ser importante. Né? Mas, no geral, a gente usa uma linguagem que seja entendida pelo paciente. Isso aí vai facilitar todo o trabalho. Né? Mas tem pacientes que gostam de usar linguagem mais culta, mais científica, mas depende de cada um. Mas, no geral, pelo menos aqui na clínica, a gente usa uma linguagem mais, não vou dizer, digamos assim, arcaica, não. Né? Que é uma linguagem assim que seja entendida, mais do povão. Né? Não dá para você estar falando certos nomes. Né? Embora, em alguns momentos, você tem que falar cientificamente para não causar medo ao paciente. Né? Eu tive um caso recente aqui da paciente que pegou um hemograma e tinha uma palavra lá porque ela viu, ela entendeu diferente e ela teve um piripaque aqui, né? Sério, de assim, não se sentiu bem, porque ela estava imaginando uma coisa muito séria, porque um nome que ela viu no resultado do exame. Né? Então, isso a gente tem que ter cuidado. Quando está tratando um determinado paciente, ver a linguagem mais adequada que a gente deve utilizar. Não, normalmente eu procuro conversar com o paciente de uma forma bem mais compreensiva, para que ele saiba, entenda por que a gente está fazendo determinada conduta, para que serve aquela conduta, orientá-lo de forma bem clara, para que ele em casa também possa fazer as atividades que a gente orienta aqui. Porque a fisioterapia, quanto mais realizada, melhor. Então a gente conversa com ele, a patologia que ele tem, o que é e o que é que ele precisa fazer para melhorar. Então a gente está sempre conversando de forma que ele entenda o diálogo. Paciente, eu procuro sempre usar uma linguagem mais convencional, né? Não usar termos científicos, porque eu sei que ele não vai entender. Mas assim, quando ele vem me perguntar alguma coisa sobre a sua patologia, eu procuro falar com termos científicos para poder explicar, mas aí tentar melhorar o entendimento dele com a linguagem convencional. Não adianta eu chegar para o meu paciente e pedir para que ele deite em decúbito dorsal se ele não sabe o que é decúbito dorsal. Então eu pedir que ele deite de barriga para cima. Mas se ele vem me perguntar sobre alterações mesmo da sua patologia, eu tenho que explicar um pouco da fisiologia, usando umas palavras mais coloquiais para que ele possa melhorar o entendimento.
importante a interdisciplinaridade entre os profissionais de saúde? Com certeza, né? A gente sabe que existe a equipe de saúde, não é formada por só um profissional, existem vários, né? Nós temos o fisioterapeuta, nós temos o médico, nós temos assistente social, nós temos psicólogo, enfermeiro, nutricionista, você vê, é uma cama de profissionais, né? Então tem que haver uma concatenação entre eles. Cada um tem sua função específica e importante. Ninguém é maior ou menor do que o outro. Agora, cada um na sua parte tem que fazer bem feito. Então, como a gente, por exemplo, o médico tem dá um diagnóstico nosológico lá para nos dar uma orientação, e nós temos nosso diagnóstico físico funcional, né, onde a gente vai avaliar o paciente, o que realmente ele tem de, digamos que não está funcionando de maneira adequada do seu organismo para a gente tratar. E a gente tem um recurso, a medicina tem outros, mas essa interdisciplinaridade é importante, né? Papagaio fala, porque aqui não fala, né? Tá certo? Então a gente tem que saber. Agora tem que saber como trabalhar, né? Cada um tem sua função específica, sem nenhum querer interferir na do outro, tá certo? Embora, em alguns casos, há profissionais que querem intervir, né, no direito do outro, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Principalmente a gente, quando fala assim, o médico, o fisioterapeuta, né? Tem alguns médicos que terminam querendo interferir, tem algum fisioterapeuta também que quer interferir na parte, não é? O médico dá o seu diagnóstico, nós fazemos o nosso, avaliamos, tratamos e damos a alta quando necessário, tá certo? Como nutricionista fazia a parte dele. Então aqui na clínica existe isso, por quê? Porque aqui na clínica nós temos fisioterapeutas, nós temos médicos, temos nutricionistas, certo? Temos também a psicologia aqui vizinho, temos odontologia, então a gente trata paciente como um todo. Vem muito paciente de odonto com problema de DTM, para a gente tratar, né, encaminhado, como a gente pode encaminhar lá para lá também, né? Às vezes a gente precisa de um laudo clínico do médico, a gente solicita um neuro, um cardio, o que é que seja, tá certo? Mas existe essa interdisciplinaridade e é importante na minha visão, com certeza. Porque uma equipe trabalhando em conjunto, voltado para uma determinada patologia e para um determinado paciente, a evolução no tratamento daquele paciente é imensa. Porque eu acho que você não consegue fazer nada sozinho, uma andorinha só não faz verão. E a gente na fisioterapia precisa do médico, ele encaminha o paciente para a gente aqui na clínica. Nós olhamos o diagnóstico daquele paciente, nós, dependendo da avaliação que fazemos, convidamos o paciente para ir para um setor de cardiorrespiratório, porque observamos algum problema na pressão dele, na respiração dele. Nós precisamos de nutricionista também para os pacientes. Então, a gente está sempre observando a necessidade daquele paciente em relação a determinadas outras profissões. Mas, ao meu ver, isso ainda não vem acontecendo na prática. Eu acredito que a multidisciplinaridade, sim. O paciente ele é acompanhado por um médico, por um fisioterapeuta, por um enfermeiro, por um farmacêutico, um odontólogo, mas não existe a integração desses serviços, desses profissionais, que isso sim seria a interdisciplinaridade. Então ainda falta, não sei se existe ainda um conflito, uma briga entre as classes, mas isso não vem acontecendo. Muitas vezes havendo até discordâncias entre um profissional e outro. Utilizados pelos profissionais de saúde, você entende? Eu não entendo a falta de interesse para com os pacientes nós, que eles não indicam, se quando o médico falta, não indica um outro para a gente tornar consulta com ele. A gente que fica procurando assim para os colegas. Eles não dão assistência. Não indica, não tem o mesmo interesse. Pergunta isso assim, não sei não. Finge que nem se Com a minha filha, quando ela era pequena, que chegou uma médica e falou para mim que ela estava muito cansadinha e estava muito pálida, ou seja, amarela. E que eu não me preocupasse, que na fototerapia ela ficaria boa.
Porém, não falou que precisava de ir para a UTI. Minutos depois, horas depois, chegou uma médica e falou: menino, o que é que essa menina está fazendo aqui? Essa menina está muito dispinêmica. Essa menina está com a bilirrubina muito baixa. Eu disse: o quê, doutora? Ela tem que estar na UTI. Eu digo: pois ela não vai não, doutora, porque, olha, chegou uma doutora aqui e disse que a menina estava só cansada e um pouquinho amarela. E aí a senhora chega e fica dizendo que a menina vai ter que ir para a UTI. Minha filha mesmo não vai para a UTI não, porém, eram as mesmas coisas. E a primeira médica falou em linguagem popular, ou seja, na nossa linguagem. E a outra não, chegou e falou na linguagem profissional. E ficou confuso para mim. Naquele momento a gente está ali, está passando por alguma necessidade que não é adaptada, não é acostumada a passar. E até porque a gente estudou para aquilo, né? E ele chega e fala num negócio... É a mesma coisa de um português, de uma pessoa que vem da Inglaterra, de lá de fora, falar com você e você ficar assim. Então foi o que aconteceu comigo. E aí a médica foi me explicar depois o porquê era, o que significava aquilo. E eu chorei, viu? Chorei, minha pressão subiu, eu tive que ficar na UTI, eu pensei que a menina ia morrer. E eu soube depois que era a mesma coisa. Aí foi complicado. Então, assim, eu acho que se os profissionais usassem de uma linguagem mais popular para explicar as coisas, seria muito mais simples para a gente entender. E até porque seria mais simples a gente ajudar eles a nos ajudar. Eu penso dessa forma. Por me informar através da internet ou de algum profissional da saúde mesmo. Através de profissionais da Você foi atendida com humanidade ou não? Com humanidade, eu acredito que foi na época que minha filha teve que fazer uma cirurgia cardíaca, a Vitória, que hoje tem 8 anos. Ela estava internada lá no CAES, na unidade da criança. Lá os médicos foram um amor de pessoa. Atenderam ela super bem, me explicavam a situação, dizia que eu tinha que ter calma, tivesse paciência, que ia dar tudo certo. Mas em momento algum eles me deram assim: ela vai ficar boa. Eles diziam que iam fazer a parte deles e o demais seria a parte de Deus. Então aí me repassou confiança. A parte negativa foi quando eu cheguei outro dia, né, no trauma com uma colega minha e ela precisou ser socorrida. Eu achei desumano, por quê? Porque a gente ficou lá na fila de espera, esperando mais de 3 horas, simplesmente para olhar o joelho dela, que tinha sido deslocado. E quando o médico foi atender ela, o ortopedista, falaram o seguinte: o médico está tomando café, mas já ele desce. Então foi onde eu me agoniei e eu disse assim: acaso o médico já terminou de tomar café, ou a gente pode ir para casa e quando ele voltar a gente vir? Se vocês desejarem, eu posso trazer até uma cama para vocês deitar o médico para ele descansar, porque se ele queria descansar, por que ele não ficou em casa e deu a vaga dele para outra pessoa trabalhar? Porque é justo, o corredor cheio de paciente. Eu tenho essa filmagem em casa, porque eu filmei. Eu tenho um certo hábito de andar, e vou ter de novo um certo hábito de andar com o telefone. Então, quando eu vejo certas situações, eu ligo o celular na câmera e fico filmando. E essa filmagem eu tenho ela em casa gravada. Quando o médico passou assim e olhou para os pacientes dessa forma e falou assim: hoje está cheio, falando para outro médico, hoje está cheio, se depender de mim vai continuar. Foi o que ele falou. E aí eu entrei na sala do médico e perguntei: moço, por favor, vai demorar para atender? Aí falei o nome da minha menina, da pessoa que ia ser atendida. Ele falou: não nessa sala, é na outra. E foi justamente na sala que o médico entrou. E quando eu cheguei lá, eu disse: olha, será possível que vai ser preciso a gente chamar a imprensa, gritar para poder vocês atender a gente? Isso é uma desumanidade, rapaz. A gente paga nossos impostos e a gente são mal atendidos. Se vocês não querem atender, vão para casa e dê a vaga a outro. E não fiquem fazendo as pessoas de boba aí, esperando por vocês. Ele falou que em momento nenhum tinha dito isso. Que eu disse para ele, ele disse: como assim desumano? Eu disse: de quebra, vocês passam ali no corredor. Não citei o nome dele diretamente, mas ele estava lá e tinha uma equipe de médico assim, que foi na hora que eu comecei a falar alto. Veio assistente social, veio... Tem o diretor lá do trauma, que era o antes, veio para lá, o supervisor. E daí ele chegou e disse: calma. Eu disse: calma? Como é que a gente vai ter calma, doutor? Se passa o médico e diz assim: se depender de mim, vai continuar.
Aí ele falou, continuar o quê? Eu disse, os pacientes, tudo feito besta, esperando aqui no corredor. Quem foi que disse isso? Ninguém disse isso, não. Eu disse, o senhor disse. O senhor disse isso. Ele disse, eu mesmo não disse, não. Eu peguei o celular e mostrei, o senhor disse, olha aqui. Aí mostrei para ele, ele falou, não, mas eu não estava falando, me referindo a isso. Eu disse que o senhor estava ou não. Quando o senhor falou corredor, a gente estava no corredor. Eu estava com minha colega, então... Eu achei que o senhor está falando diretamente com ela, eu tenho certeza que está falando diretamente com ela, porque ela era uma das pacientes. Então, isso eu acho que é uma desumanidade. A gente, se eles não querem trabalhar, existem profissionais e profissional. Existem os médicos e médicos, no meu ponto de vista. Então, existem aqueles médicos que trabalham só pelo dinheiro. Eles sentem quando alguém... Eu acho que não sou eu, como qualquer pessoa, sente quando alguém está fazendo algo com uma boa vontade. Ou seja, o dinheiro é importante, mas eu acredito que o mais importante seja a vida do ser humano. Então, se ele não quer trabalhar ali, que acha que o dinheiro é pouco, que as pessoas não têm, que eles não têm nenhum respeito por aquelas pessoas, então saia, procure outra profissão, dê lugar para outros que querem trabalhar e que querem ver a vida de outras pessoas progredindo e não diminuindo. Porque daí evitaria tanta coisa. Muita coisa, eu penso dessa forma, não sei outras pessoas, né? Pra mim, olha, não falta nada. Muito bem atendida mesmo. Tanto da cidade aqui como assim vai chegar. E já passei 4 anos na casa de saúde, também fui muito bem atendida. Aí saí porque eu me mudei de lugar, aí me botaram pra aqui. Já faz 6 anos que eu tô aqui. Mas graças a Deus estou salva. A gente vai pro HU de madrugada, passa a manhã todinha no HU, bota pra aqui, bota pra lá, bota pra uma, bota pra outra, nada resolvido. Se vai pro posto, é a mesma coisa, não tem médico. Eu fui terça-feira pro posto, deixei de vir pra aqui, fui pro posto da Bela Vista, da feirinha, não tinha médico. Lá não dura médico. O que eu tenho pra dizer é isso. E eu tomo remédio controlado. Não é que pode ser uma coisa dessa, né? Fiquei tomando emprestado, comprimido, a um e a outro, para quando eu receber no HU, na casa de saúde, pagar. Tem jeito uma coisa dessa? Não pode. O remédio eles não disponibilizaram para a senhora? É, eles dão. Um dá. O de Madipaco, eles dão. E o que eu arrumo para tomar de noite, eu compro. R$30. Esse que a senhora toma de noite é controlado? É controlado. Mas mesmo assim eles não disponibilizam? Hein? Mesmo assim eles não dão a senhora? Não, a casa de saúde dá, agora está em falta. E eu não posso ficar em falta do comprimido de jeito nenhum, eu tenho que tomar. Tá certo?